Capítulo 73. A última cimeira a que Hunt havia comparecido tinha sido em um antigo e imenso palácio, em Pangera, adornado com as riquezas do Império, tapeçarias de seda e candelabros de ouro maciço, taças cintilantes com pedras preciosas e suculentas refeições condimentadas com temperos exóticos. Aquela acontecia em um centro de convenções. O espaço de metal e vidro era vasto. O projeto lembrava a Hunt um amontoado de caixas de sapatos dispostas lado a lado e uma sobre as outras. O hall central se erguia por 3 andares. As escadas e elevadores ao fundo enfeitados com as bandeiras escarlate da República. O longo caminho levando a elas, acarpetado em branco. Todo o território de Midgard organizava a própria cimeira a cada 10 anos, prestigiada por vários líderes dentro de suas fronteiras, assim como por um representante dos Esteri e de alguns poucos dignitários com relevância para discutir quaisquer assuntos em pauta. Aquela não era diferente, exceto pelo escopo menor. Embora Valbara fosse bem menor que Pangera, Maika organizava 4 diferentes cimeiras, uma para cada quadrante de seu reino. Aquela para o sudeste, com os líderes de Lunetium em destaque, era a primeira. O local, situado no coração do deserto Psimati, umas boas 5 horas de carro da cidade da lua crescente, 1 hora de voo para um anjo a toda velocidade ou uma simples meia hora para um helicóptero. Tinha as próprias celas para Vanir perigosos. Ele havia passado os últimos 5 dias ali, contando-os pela mudança nas refeições, café da manhã, almoço e jantar. Pelo menos Sandriel e Pollux não tinham aparecido para atormentá-lo. Pelo menos ele tivera aquele pequeno respiro. Mal tinha dado ouvidos às tentativas do martelo de provocá-lo durante a viagem. Mal havia sentido ou ouvido coisa alguma. No entanto, naquela manhã, uma muda de roupas pretas fora entregue com sua bandeja de café. Nenhuma arma, mas o uniforme era claro o bastante. Assim como a mensagem, estava prestes a ser exibido, uma sátira de uma parada de triunfos imperial, para Sandriel se regozijar de recuperar sua posse. Mas tinha-se vestido obedientemente e deixado os guardas de Sandriel o prenderem com as algemas gorzianas, anulando e esvaziando seu poder. Em silêncio, seguiu os guardas até o elevador, em seguida ao próprio grande saguão, adornado com a parafernália imperial. Vanir de todas as casas lotavam o espaço, a maioria vestida em roupas de negócio ou que antes havia sido considerado traje cortês. Anjos, metamorfos, féricos, bruxas, delegações ladeavam o tapete vermelho que levava às escadas. Fury Axtar se destacava na multidão, vestida com a tradicional roupa de couro de assassina, observando a todos. Ela não olhou em sua direção. Hunt foi levado até uma delegação de anjos perto da escadaria, membros da 45ª Legião de Sandriel, um de seus triários. Pollux estava à frente dos outros, o status de comandante assinalado pela armadura dourada, a capa azul cobalto, o rosto sorridente. Aquele sorriso apenas se abriu conforme Hunt assumia sua posição ali perto, espremido entre 2 guardas. O outro era quase tão ruim quanto o martelo. Hunt nunca se esqueceria de nenhum deles. A fêmea de cabelo escuro e pele pálida conhecida como arpia. O macho de expressão impassível e asas negras chamado o Cão do Inferno. E o anjo malicioso e de olhos frios chamado Falcão. Mas eles o ignoraram. O que ele tinha aprendido era melhor que sua atenção. Nenhum sinal da Corsa, o último membro dos triários, embora talvez seu trabalho como caçadora de espiões em Pangera fosse muito valioso aos Esteri, a fim de que Sandriel permitisse sua convocação para o evento. Do outro lado do corredor estava a Iseia e a 33ª, o que restava dos triários. Naomi estava deslumbrante em seu uniforme, o queixo altivo, a mão direita no punho de sua espada cerimonial da legião, a guarda alada cintilando à luz da manhã. Os olhos de Iseia encontraram os seus. Hunt, na armadura negra, parecia praticamente nu em comparação ao uniforme completo do comandante da 33ª Legião. O peitoral de bronze, as dragonas, as caneleiras e braçadeiras. Hunt ainda se lembrava de como era pesada.
Como sempre, se sentira idiota paramentado na indumentária completa do exército imperial, como algum cavalo de guerra premiado. As tropas auxiliares do rei Autonal estavam perfiladas à esquerda dos anjos, as armaduras mais leves, mas não menos enfeitadas. Do lado oposto ficavam os metamorfos, em suas roupas mais finas. Amelie Ravenscroft nem mesmo ousou olhar em sua direção. Grupos menores de Vanir enchiam o restante do espaço, sereias e daimonac. Nem sinal de humanos. Certamente ninguém de linhagem mestiça. Hunt tentou não pensar em Bryce, no que tinha acontecido no átrio do Comitium. Princesa dos Féricos. Princesa bastarda, sim, mas ainda era a única filha do rei Autonal. Ela podia estar furiosa com ele por suas mentiras, mas havia mentido um bocado também. Um rufar de tambores, puta merda, os malditos tambores, marcou o ritmo. Os corneteiros começaram um instante depois. O detestável, nauseante hino da República tomou o imenso recinto de vidro. Todos se endireitaram conforme uma comitiva estacionava além das portas. Hunt prendeu o fôlego quando Jesse Barroga surgiu primeiro, em um vestido preto na altura da coxa e colado ao corpo sinuoso, ouro antigo brilhando nas orelhas e garganta, uma capa diáfana da cor da meia-noite flutuando às costas como um vento fantasma. Mesmo em saltos altíssimos, ela se movia com a sinistra graça da casa de chama e sombra. Talvez tivesse sido ela que ensinou a Bryce como vender a alma para o regente da cidade adormecida. A feiticeira loura mantinha os olhos cinzentos nas 3 bandeiras penduradas sobre as escadas, enquanto se movia em sua direção. À esquerda, a bandeira de Valbara. À direita, a insígnia de Lunetium, com seu arco em forma de lua crescente e flecha. E no centro, o SPQM e seu ramo gêmeo de estrelas, a bandeira da República. As bruxas vieram em seguida, passos ecoando. Uma jovem fêmea de pele morena, em fluidos trajes azuis, marchou pelo tapete, o trançado cabelo preto brilhando como noite urdida. Rainha Hypexia. Ela mal tinha ostentado a coroa dourado-vermelha de amoras brancas da mãe por 3 meses. E havia um cansaço nos olhos escuros, embora seu rosto fosse belo e sem linhas, que dizia muito sobre sua dor incessante. Havia rumores de que a rainha Ricuba a tinha criado no coração da floresta boreal das montanhas Heliruna, longe da corrupção da República. Hunt teria imaginado que tal pessoa evitaria a multidão reunida e o esplendor imperial, ou pelo menos se maravilharia um pouco, mas seu queixo continuou erguido, os passos firmes, como se tivesse feito aquilo dezenas de vezes. Ela seria sancionada como rainha das bruxas valbaranas quando a cimeira começasse oficialmente. Seu último momento de pompa antes de herdar o trono de fato. Mas Hunt deu uma boa olhada em seu rosto conforme se aproximava. Ele a conhecia. A Mad Bruxa da clínica. Ela reconheceu o anjo com um rápido olhar de esguelha quando passou. Ron tinha ideia de com quem havia se encontrado, quem havia lhe dado informações sobre a pesquisa da síntese. Os líderes das sereias chegaram. Therion, em um terno cinza chumbo, ao lado de uma fêmea de vestido cerceta, fluido e transparente. Não a rainha do rio. Ela quase não deixava o Istros. Mas a bela fêmea de pele escura podia muito bem ser sua filha. Provavelmente era sua filha, já que todas as sereias reivindicavam a rainha do rio como mãe. O cabelo castanho avermelhado de Therion estava esticado para trás, com algumas mechas teimosas penduradas na sua testa. Ele havia trocado a cauda por pernas, mas estas não vacilaram enquanto seus olhos encontraram Hunt. Compaixão brilhava ali. O anjo a ignorou. Não havia esquecido quem levara Bryce até a barcaça naquela noite. A seu favor, Therion não evitou o escrutínio de Hunt. Apenas lhe dirigiu um sorriso triste e olhou para a frente, seguindo as bruxas até o mezanino e as salas de conferência. Em seguida vieram os lobos. Sabine caminhava ao lado da figura encurvada do primo, ajudando o ancião ao longo do percurso. Os olhos castanhos do homem estavam leitosos com a idade, o corpo, outrora musculoso, curvado sobre a bengala. Sabine, trajando um terno cinza azulado, desdenhou Hunt,
levando o velho primo na direção do elevador em vez das escadas. Mas o primo estacou ao ver para onde ela planejava encaminhá-lo e a puxou para as escadas. Começou a subida, passo a penoso passo. Bastado orgulhoso, os féricos deixaram seus carros pretos, caminhando pelo tapete. O rei outonal apareceu, uma coroa de ônix sobre o cabelo ruivo, a pedra milenar brilhando como um pedaço da noite, mesmo à luz da manhã. Hunt não entendia como não havia percebido antes. Bryce parecia mais com o pai do que Ron. Certo, muitos féricos tinham aquela coloração, mas a frieza no rosto do rei outonal. Ele havia visto Bryce com a mesma expressão incontáveis vezes. O rei outonal, não algum lordezinho idiota, tinha sido quem a acompanhara ao oráculo naquele dia, aquele que havia jogado uma menina de 13 anos na sarjeta. Os dedos de Hunt se crisparam na lateral do corpo. Ele não podia culpar Amber Kinlan por fugir no instante em que tinha visto o monstro sob a fachada, sentindo sua fria violência. E se dado conta de que carregava seu filho, o potencial herdeiro do trono, um que poderia complicar as coisas para o filho puro sangue, o escolhido. Não era de admirar que o rei outonal as houvesse caçado impiedosamente. Ron, um passo atrás do pai, parecia um murro nos sentidos. Em seu traje principesco, Aster no quadril, poderia muito bem ter sido um dos primeiros estrelados com aquela coloração. Poderia ter sido um dos primeiros a atravessar a fenda do norte tanto tempo antes. Eles passaram por Hunt, e o rei nem sequer olhou em sua direção, mas Ron sim. O príncipe olhou para as algemas nos punhos do anjo, os triaros da 45ª ao seu redor, e balançou a cabeça de modo sutil, para qualquer espectador em desgosto, uma reprimenda, mas Hunt pescou a mensagem. Lamento. Hunt manteve o rosto impassível, neutro. Ron prosseguiu, o diadema de folhas de bétulas douradas brilhando no topo da cabeça. E então o átrio pareceu prender o fôlego, hesitar. Os anjos não chegaram em carros, não. Caíram dos céus. 49 anjos da guarda asteriana, em completa pompa branco e dourada, marchavam pelo saguão, lanças nas mãos enluvadas e asas brancas cintilantes. Cada um havia sido criado, selecionado a dedo para aquela vida de serviço. Apenas as mais brancas, mais puras asas seriam aceitas. Nenhum ponto de cor nas penas. Antes sempre tinha os considerado uns babacas arrogantes. Eles tomaram seus lugares ao longo do tapete, em posição de sentido, asas altas e lanças apontadas para o teto de vidro, as capas nevadas darpeando até o chão. Os penachos brancos de pelo de cavalo nos elmos dourados brilhavam como se recém-escovados, e os visores permaneciam abaixados. Haviam sido enviados de Pangera como um lembrete a todos, inclusive aos governadores, de que aqueles que seguravam suas coleiras ainda monitoravam tudo. Micah e Sandriel chegaram em seguida, lado a lado, cada qual em sua armadura de governador. Os Vanir caíram sobre um dos joelhos diante dos dois. No entanto, a guarda asteriana, que se ajoelhava apenas para seus 6 mestres, continuou de pé. As lanças como muros gêmeos de espinhos, no meio do qual os governadores desfilavam. Ninguém ousou falar, ninguém ousou respirar conforme os 2 arcanjos passavam. Eram malditos vermes a seus pés. O sorriso de Sandriel inflamou Hunt enquanto ela valsava por ele, quase tanto quanto a completa decepção e o cansaço de Micah. Micah havia escolhido bem o método de tortura, Hunt tinha de admitir. Nunca que Sandriel o deixaria morrer rapidamente. Seu tormento, quando ele retornasse a Pangera, iria durar décadas. Nenhuma chance de uma nova barganha ou escapatória. E, se ele sequer saísse da linha, a Arcanjo saberia onde atacar primeiro, a quem atacar. Os governadores subiram as escadas, as asas quase se tocando. Por que os 2 não se tornavam parceiros, Hunt não fazia ideia. Micah parecia decente o bastante para provavelmente achar Sandriel abominável, como o restante do mundo. Mas ainda assim parecia um milagre que os Esturi não tivessem ordenado a fusão das linhagens. Não seria novidade. Sandriel e Shahar foram o resultado de tal união.
Embora talvez o fato de Sandriel muito provavelmente ter matado os próprios pais a fim de usurpar seu poder para ela e para a irmã, tenha feito os Estri pararem com a prática. Somente quando os governadores chegaram à sala de conferências foi que a audiência no salão se moveu. Primeiro os anjos, na direção das escadas, então o restante os seguiu em fila. Hunt foi imprensado entre os triários da 45ª, o cão de caça e o falcão, ambos zombando dele. E assimilou o máximo possível de detalhes antes de entrarem na sala de reunião. Era imensa, com anéis de mesas convergindo para um piso central e uma mesa redonda onde os líderes se sentariam. O fosso do inferno. Era o que aquilo parecia. Era de admirar que nenhum de seus príncipes estivesse presente. O primo dos lobos, o rei Eutonal, os 2 governadores, a bela filha da rainha do rio, a rainha Hypexia e Jésiba tomaram seus lugares à mesa central. Seus segundos em comando, Sabine, Ran, Therion e uma bruxa mais velha reivindicaram suas cadeiras no anel de mesas subsequente. Ninguém da Casa de Chama e Sombra tinha acompanhado Jésiba, nem mesmo um vampiro. As castas se acomodaram mais além, cada anel de mesas maior que o anterior, 7 no total. A guarda asteriana se perfilou no nível mais externo, parados contra a parede, 2 a cada 3 saídas da sala. Os 7 círculos do inferno, de fato. Telas de vídeo foram espalhadas pelo cômodo, 2 penduradas no próprio teto. Computadores cobriam as mesas, presumivelmente para consulta. Fury Axtar, para surpresa do anjo, tomou um lugar no 3º círculo, recostada na cadeira. Ninguém a acompanhava. Hunt foi levado para um lugar contra a parede, aninhado entre 2 guardas asterianos que o ignoraram completamente. Graças aos deuses, o ângulo bloqueava a visão de Pollux e do restante dos triários de Sandriel. Hunt se preparou quando as telas piscaram. A sala ficou em silêncio com a imagem. Ele conhecia aqueles corredores de cristal, as chamas de Primaluxes dançando sobre pilares de quartzo esculpido que se erguiam para o teto abobadado acima. Conhecia os 7 tronos de cristal dispostos em curva na plataforma dourada. O trono vazio ao fundo. Conhecia a cidade cintilante além, as colinas ao longe da luz suave, o Tibre serpenteando como uma fita sombria entre elas. Todos se levantaram dos lugares quando os Estri surgiram, e todos se ajoelharam. Mesmo a quase 10.000 quilômetros de distância, Hunt poderia ter jurado que o poder dos 6 ecoava pela sala de conferências. Poderia ter jurado que sugava o calor, o ar, a vida. A primeira vez que estivera diante dos Estri, tinha pensado que jamais vivenciaria nada pior. O sangue de Shahar ainda cobria sua armadura, a garganta ainda devastada pelos gritos da batalha, e, no entanto, nunca havia encontrado algo tão horrível, tão sobrenatural, como se toda sua existência não passasse de um sopro, seu poder uma brisa em comparação a um furacão, como se tivesse sido lançado no espaço profundo. Cada um dos Estri possuía o poder de uma estrela sagrada. Cada um podia reduzir aquele planeta a pó. No entanto, não havia luz nos olhos gélidos. Por olhos semicerrados, Hunt registrou quem mais ousou erguer o olhar do carpete cinza conforme os Estri os observavam. Therion e Ran, Declan Emmett e a rainha Hypexia. Nenhum outro, nem mesmo Fury ou Jésiba. Ron encontrou o olhar de Hunt e uma voz masculina e silenciosa falou em sua cabeça. Julgada ousada? Hunt controlou o choque. Sempre soubera que havia telepatas entre os féricos, em especial entre os habitantes de Avalin, mas nunca tinha conversado com um. Com certeza, não em sua mente. Belo truque. Um dom da linhagem de minha mãe, um que mantenho escondido. E me confia seu segredo? Ron ficou em silêncio por um instante. Não posso ser visto conversando com você. Se precisar de alguma coisa, me avise. Farei o que puder por você. Outro choque, tão real quanto de seu próprio relâmpago. Por que me ajudaria? Porque você teria feito tudo em seu poder para impedir que Bryce se entregasse a Sandriel. Pude ver em seu rosto.
Ron hesitou, então acrescentou um pouco incerto. E porque não acho mais que seja um grande babaca. O canto da boca de Hunt se ergueu. Idem. Isso é um elogio? Outra pausa. Como está se virando até lá? Bem, e ela? De volta ao trabalho de acordo com minhas fontes. Ótimo. Ele não acreditava que poderia suportar mais conversas sobre Bryce e então disse: Sabia que aquela Mad Bruxa era a rainha Hypexia? Não, não sabia, porra. Ron teria continuado, mas os Esther começaram a falar, como sempre faziam, telepatas à própria maneira. Vocês vieram discutir assuntos pertinentes à sua região. Nós lhes damos permissão. Olharam para a Hypexia. Surpreendentemente, a bruxa não se encolheu, nem mesmo tremeu, enquanto os Esther a fitavam, o mundo os imitando. Nós a reconhecemos oficialmente como herdeira da falecida rainha Recuba Enador, e com a morte desta, agora a ungimos rainha das bruxas valbaranas, proclamaram. Hypexia inclinou a cabeça, a expressão séria. O rosto de Jésiba nada revelava, nem mesmo um indício de dor ou raiva pelo legado que havia abandonado. Então Hunt ousou encarar Ron, que franzia o senho. Os Esther mais uma vez observaram a sala, nenhum mais altivo que Regulus, a radiante mão. Aquele corpo esbelto de adolescente era uma zombaria do monstruoso poder que continha. Podem começar, continuaram os Esther como um. Que as bênçãos dos deuses e de todas as estrelas dos céus brilhem sobre vocês. Cabeças se inclinaram ainda mais, em agradecimento por sequer terem permissão de existir em sua presença. Temos esperança de que discutam um modo de pôr um fim a essa guerra sem sentido. A governadora Sandriel se provará uma testemunha valiosa de sua destruição. Um lento, horrível exame do recinto se seguiu, e Hunt sabia que os olhos dos Esther estavam sobre ele quando disseram: E há outros aqui que também podem dar seu testemunho. Havia um único testemunho a dar, de que os humanos eram um desperdício e tolos, e a guerra era sua culpa, e devia terminar. Devia ser evitada ali a todo custo. Não havia simpatia pela rebelião humana, nada de ouvir sobre as tribulações dos homens. Havia apenas o lado dos Vanir, o lado bom, nenhum outro. Hunt sustentou o olhar morto de Regulus na tela central. Um sopro de vento gelado atravessou seu corpo. Cortesia de Sandriel, para lembrá-lo de desviar os olhos. Ele não o fez. Poderia ter jurado que o mestre dos Esther sorriu. O sangue de Hunt congelou, não apenas por causa do vento de Sandriel, e ele baixou os olhos. Aquele império havia sido construído para durar uma eternidade. Em mais de 15.000 anos não tinha caído. A guerra não seria o que o derrubaria. Adeus, disseram os Esther juntos. Outro pequeno sorriso de todos eles, o pior sendo o de Regulus, ainda direcionado a Hunt. As telas ficaram pretas. Todos na sala, inclusive os 2 governadores, respiraram aliviados. Alguém vomitou pelo som e ranço vindo do outro lado da sala. De fato, um metamorfo leopardo disparou pelas portas, a mão sobre a boca. Micah se recostou na cadeira, os olhos na mesa de madeira à frente. Por um instante, ninguém falou, como se todos precisassem se recobrar, até mesmo Sandriel. Então o arcanjo se endireitou, as asas farfalhando, e declarou em uma voz profunda, cristalina: Pelo presente começo esta cimeira valbarana. Salve os Esther e as estrelas que possuem. A sala ecoou as palavras, embora sem entusiasmo, como se todos se lembrassem de que, mesmo naquela terra do outro lado do mar de Pangera, tão longe dos campos de batalha lamacentos e do cintilante palácio de cristal, em uma cidade de 7 colinas, até ali não havia escapatória.